Seja bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula estudaremos como determinar se uma dada série é convergente ou divergente, comparando-a com uma outra série. Suponha que nós desejamos saber se esta soma aqui, que é o somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado mais 4, se ela é convergente ou divergente. Pois muito bem, esta soma, ela lembra para a gente a soma da série harmônica de ordem 2, que nós sabemos que é dada por esse formato aqui, somatório de i começando em 1, de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado. Esta série aqui, a soma dessa série, nós sabemos que é convergente. Pois muito bem. Aí é que vem a seguinte pergunta. Será que o conhecimento de que essa soma aqui ela é convergente, de alguma maneira nos ajuda no conhecimento para saber se esta outra soma aqui, essa primeira, é convergente ou divergente? É isso que a gente quer saber. Bom, então vamos aqui. Vamos começar aqui comparando esta soma, né, que é o somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado mais 4, com esta outra soma aqui, que é o somatório de i começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado. Bom, começando aqui com i igual a 1, nós temos que 1 sobre i quadrado mais 4 é menor do que 1 sobre i 1 ao quadrado. Além disso, nós vamos ter que, começando agora colocando i como 2, 1 sobre 2 ao quadrado mais 4 é menor do que 1 sobre 2 ao quadrado. E continuando essa ideia, nós temos que 1 sobre n ao quadrado mais 4 é menor do que 1 sobre n ao quadrado. Em cada caso aqui, o que está acontecendo é, nós temos duas frações, o denominador dessas frações está aumentando, porque veja, aqui o denominador é n ao quadrado, aqui o denominador é n ao quadrado mais 4. Então, quando eu aumento o denominador de uma fração, mantendo aqui constante os numeradores, o resultado desta fração fica menor do que a original. Ou seja, quanto mais eu aumento o denominador, mais eu diminuo o resultado final da fração, né? Onde aqui nós temos os numeradores constantes. Então, veja, o que acontece agora se eu somar todos esses termos e todos esses termos? Bom, se eu somar todos esses termos desse lado aqui, nós vamos ter essa soma, e todos esses termos desse lado teremos essa. O que a gente percebe aqui? Esta soma aqui desse lado vai ser menor do que a soma desse lado aqui. Já que cada parcela dessa soma é menor, né, em relação à outra, quando eu somar todas essas, vai continuar sendo menor do que a soma de todas essas. Bom, mas o que é essa soma aqui desse lado? Essa soma aqui desse lado é a soma parcial, digamos, Sn, né, onde somatório de i começando em 1 até n, de 1 sobre i quadrado mais 4. E esta outra soma aqui é a soma parcial, vamos dizer, Tn, e Tn vai ser o somatório de i começando em 1 até n, de 1 sobre i quadrado. Então, o que nós vamos ter é que esse Sn daqui vai ser menor do que esse Tn. Então, tudo bem. Comparando aquela primeira série ou comparando a soma parcial, né, daquela primeira série com a soma parcial daquela outra segunda série, que é a série harmônica de ordem 2, a gente concluiu isso daqui, que Sn vai ser menor do que Tn. Bom, pois bem, vamos continuar isso daqui. Bom, nós sabemos lá que aquela soma do somatório de i começando em 1 até mais infinito de 1 sobre i quadrado é convergente. O que isso significa? Isso significa que essa soma ela tem como resultado, ou melhor, ela tem como limite um certo número real, digamos um número c, tá? Então, o somatório de i começando em 1 até mais infinito de 1 sobre i ao quadrado, vamos dizer aqui que é igual a c. Bom, o que acontece? Analisando agora Tn, né, a soma parcial Tn dessa soma aqui, o que nós vamos perceber? Bom, para n igual a 1, nós vamos ter que T1 vai ser 1 sobre 1 ao quadrado. Para n igual a 2, nós vamos ter que T2 vai ser 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. E esse T2, né, eu estou acrescentando 1 sobre 2 ao quadrado, vai ser maior, do que 1 sobre 1 ao quadrado. Ou seja, T1 é menor do que T2. Continuando aqui, se eu acrescento mais um termo, eu vou pegar T3, esta outra soma, que é 1 sobre 1 quadrado mais 1 sobre 2 quadrado mais 1 sobre 3 quadrado, é maior do que T2. Ou seja, eu tenho que T2 é menor que T3. Se eu for continuando assim, à medida que eu for somando, vou acrescentar mais um termozinho aqui, um termo positivo, né, que é 1 sobre 4 ao quadrado. Aí vai ter T4, vai ser maior do que T3. Depois eu adiciono mais outro termozinho positivo, 1 sobre 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter T5, que vai ser maior que T4. E assim continuando, nós vamos ter que nosso Tn ele fica maior que o Tn menos 1, que é maior que o Tn menos 2, e assim vai. Bem, já que, então, a sequência formada por esses T's, I's, né, T1, T2, T3, T4, ela vai ser crescente, e além disso, Tn vai para C, quando n vai para infinito, porque quando a gente faz n para infinito, esse Tn aqui vai ser justamente, em outra notação, esse somatório de começando em 1 até mais infinito de 1 sobre i quadrado, que, como a gente já disse aqui, vai ser igual a um certo número C,
já que ela é convergente, né? Algum número real C. Então, Tn vai para C. O que nós vamos ter então? Bom, nós vamos ter que Tn ele é menor do que C, ou seja, cada soma parcial Tn vai ser menor do que aquele número C, que é o limite, tá? Bom, agora o que nós vamos obter aqui? Bom, como nós vimos anteriormente, aquela nossa soma parcial Sn, dada por isso aqui, somatório de começando em 1 até n de 1 sobre quadrado mais 4, e aquela outra soma parcial Tn, né, que é o somatório de começando em 1 até de 1 sobre quadrado, quando a gente compara as duas, a gente concluiu que Sn é menor do que Tn. Ora, só que Tn é menor do que C pelaquela justificativa que a gente viu anteriormente. Portanto, Sn é menor do que C. Ora, Sn menor do que Tn e Tn, por sua vez, é menor do que C, a conclusão é que Sn é menor do que C. Ok, então já sei que aquela nossa soma parcial Sn é menor do que aquele número C. Tá, agora vamos analisar o nosso Sn. S1 vai ser 1 sobre 1 ao quadrado mais 4. S2 vai ser 1 sobre 1 ao quadrado mais 4 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 4. Ora, eu estou pegando o S1, né, e estou acrescentando um outro termozinho positivo aqui, né, que é 1 sobre 2 ao quadrado mais 4. Então, estou aumentando um pouquinho o S1. Portanto, S2 é maior do que S1. Se eu agora acrescentasse mais um termo, o termo 3 aqui, considerando igual a 3, eu ia acrescentar 1 sobre 3 ao quadrado mais 4. Então, eu ia pegar em S2 e acrescentar mais alguma coisinha positiva. Então, o meu S3 ia ser maior do que o meu S2. E eu continuando esse raciocínio, eu vou chegar na conclusão que o nosso Sn vai ser maior que o meu Sn-1, que é maior que o meu Sn-2, e assim vai. Ou seja, o que acontece aqui? O que acontece também é que a nossa SI, quando eu juntar essas SI, eu vou ter uma sequência que ela é crescente. Além disso, ela é uma sequência que é limitada. Por quê? Porque Sn é menor do que C, pela conclusão que a gente viu aqui em cima. Aí, considerando as aulas que nós vimos anteriormente, o que a gente conclui? Ora, eu tenho uma sequência que é crescente e limitada. Portanto, uma sequência que é crescente e limitada, nós já provamos que ela é convergente. Ou seja, significar, né, dizer que esta sequência aqui é convergente, significa que quando n vai para infinito, o que significa nós termos essa notação aqui, né, somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre o quadrado mais 4, é convergente. Então, portanto, o que a gente concluiu? Que aquela soma, né, daquela série que a gente viu inicialmente, ela é convergente. Bom, vamos resumir isso tudo que a gente viu até agora. O que nós tivemos? Todos os termos desta soma e dessa soma são positivos, tá? Porque aqui, ó, cada termo aqui é 1 sobre i quadrado mais 4. I quadrado vai ser um número positivo, para qualquer número i natural que a gente pega aqui. Então, isso aqui vai ser positivo. Também isso aqui vai ser positivo, que é 1 sobre i quadrado. Então, nós temos duas somas com todos os termos são positivos. Ok. Além disso, cada termo dessa primeira soma aqui é menor ou igual do que cada termo desta outra soma aqui, né? Ou seja, 1 sobre i quadrado mais 4 é menor ou igual do que 1 sobre i quadrado. Na verdade, nós vimos que esses termos são menores do que esses, né? Mas se este é menor do que esse, a gente pode dizer que ele é menor ou igual, não tem problema nenhum, certo? Então, tá, isso aqui nós obtemos também. Outra coisa que nós já sabemos é que aquela soma daqueles termos aqui, daqueles i1 sobre i quadrado, quando i vai de 1 até mais infinito, ela é convergente. E o que a gente concluiu no final lá de nossa análise? Que aquela soma, aquela primeira, somatório de começando em 1 até mais infinito, de 1 sobre i quadrado mais 4, ela é convergente. Então, isso aqui resume o que a gente fez até agora, tá bom? Vamos agora pegar um outro exemplo. Supõe agora que desejamos saber se esta soma aqui, somatório de começando em 3 até mais infinito, de ln de sobre i, ela é convergente ou ela é divergente. Bom, esta soma aqui nos lembra alguma outra que a gente já conheça, que a gente já saiba se é convergente ou divergente? Bom, ela nos lembra, na verdade, uma série harmônica de ordem 1, que é dada por somatório de começando em 3 até mais infinito, de 1 sobre i. E nós sabemos que esta série harmônica, a soma dela é divergente, tá? Então, o que a gente pode agora nos perguntar? Algo parecido com o que a gente perguntou antes. Será que o conhecimento, né, de que esta série aqui, que lembra essa, o conhecimento de que ela é divergente, nos ajuda de alguma maneira a concluir que essa outra primeiro aqui, ela é convergente ou divergente? É a pergunta que a gente quer fazer, né? É uma pergunta análoga ao que a gente tinha feito antes. Então, vamos continuar aqui a nossa análise aqui. Vamos então comparar aquela primeira soma com aquela que a gente já sabe que é convergente, que é essa soma da série harmônica de ordem 1. O que a gente percebe? Bom, ln de 3 sobre 3 é maior que 1/3. Como é que eu sei disso sem usar uma calculadora, sem precisar fazer essas continhas aqui? Bom, eu vou usar o meu conhecimento de logaritmo natural, né? Que é o ln. ln, como nós sabemos, é um logaritmo na base e. É um número irracional, que a gente sabe que é 2,72, blá, 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 um monte de coisinha.
Então, veja, o que acontece? Se eu pego ln de 3, como 3 é um número que é maior do que aquele número então o ln de 3 vai ser maior que 1. Então, se isso daqui é maior que 1, e aqui nós temos 3, então, duas frações com o mesmo denominador, que é 3, e o numerador, que está aqui, é um número que é maior que 1. Eu não preciso fazer nem contra a calculadora, já sei que é maior que 1. Então, portanto, esta fração no final vai ser maior que esta, certo? Bom, vamos agora colocar ln de 4 sobre 4 vai ser maior do que 1 sobre 4. De novo, duas frações, o mesmo denominador, que é 4. O numerador desse daqui é ln de 4. O numerador desse daqui é 1. Então, esse ln de 4, eu sei com a base aqui né, nesse logaritmo, esse número vai ser mais do que 1. Então, essa fração no final vai ser maior do que esta fração. Continuando aqui, ln de n sobre n vai ser maior do que 1 sobre n, certo? Então, considerando que esse nosso n aqui é 3, 4, 5, 6, etc. Então, isso aqui vai continuar sendo verdade, tá bom? Então, agora o que acontece se eu somar todos esses números positivos desse lado e somar todos esses números positivos desse lado? Bom, o que vai acontecer é que toda essa soma aqui vai ser maior do que toda essa soma aqui, certo? E agora se a gente faz, chama de SN, esta soma parcial desse lado, ou seja, SN vai ser somatório de começando em 3 até n de ln de sobre i, e se a gente chama de TN, esta soma parcial desse outro lado aqui, ou seja, TN vai ser o somatório de começando em 3 até n de 1 sobre i, o que a gente conclui? Que SN, né, que é esse lado, vai ser maior do que TN, certo? Então, isso foi o que a gente concluiu comparando essa soma dessa série daqui com a soma dessa outra série aqui. Beleza. As somas parciais, né, que a gente está comparando aqui também. Bom, vamos lá, então. Nós já sabemos que esta soma aqui ela é divergente, porque ela é uma soma, né, de uma série harmônica de ordem 1. E isso significa o quê? Bom, já que os termos aqui são positivos, né, nós sabemos que ela diverge para mais infinito. Ou seja, que o somatório de começando em 3 até mais infinito de 1 sobre i ela é mais infinito. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente pegar a nossa soma parcial dessa série harmônica aqui, a Tn igual a somatório de começando em 3 até n de 1 sobre i, esse Tn, o que acontece? Ele vai para mais infinito, quando n vai para mais infinito, certo? Então, ou seja, à medida que os números de termos crescem, o nosso Tn, que é a soma parcial, ela também cresce, né? Agora, o que acontece? Bom, como nós já vimos, aquela soma parcial Sn, né, que é o somatório de começando em 3 até n de ln de sobre i, quando a gente comparou com a Tn, nós concluímos anteriormente na aula que Sn vai ser maior do que Tn. Então, veja, Tn vai para mais infinito, certo? E Sn é maior que Tn. O que a gente vai concluir? Ora, nós vamos concluir que Sn vai para mais infinito quando n vai para mais infinito. Portanto, a gente conclui o quê? A gente conclui que o somatório de começando em 3 até mais infinito, de ln de sobre i, é divergente, já que esta soma aqui é justamente outra notação para esse Sn, quando n vai para mais infinito, né? Então, já que Sn vai para mais infinito, essa soma aqui vai para mais infinito, e, portanto, ela é divergente, tá bom? Vamos resumir isso tudo que a gente analisou até aqui agora. Bom, nós tivemos duas séries, né, cujas somas estão aqui, somatório de começando em 3 até mais infinito de ln de sobre i, e somatório de começando em 3 até mais infinito de 1 sobre i. Todas essas duas séries, cada parcela da soma são termos positivos, né? Nós vimos que ln de sobre i, considerando que começa de 3 e vai ter mais infinito, isso aqui vai ser, todos eles, né, são termos positivos. E nós vimos que 1 sobre i também são termos positivos, quando i começa aqui de 3, 4, 5, etc. E assim vai, tá? Então, o que nós obtivemos? Duas séries, né, cujos todos os termos são positivos. Além disso, o que a gente tem? Que ln de i sobre i é maior ou igual que 1 sobre i. Ou seja, cada termo desta série aqui é maior que cada termo dessa série aqui, certo? É claro que dizer que é maior, eu posso também dizer que é maior ou igual. Não tem problema aqui, tá? Com i começando de 3, 4, 5, 6, etc., a gente obteve esta desigualdade aqui. Além disso, o que a gente tinha? Que esta série aqui, a soma dela é divergente, né? Então, era outra informação que a gente tinha. E o que a gente concluiu? A gente concluiu que o somatório de começando em 3 até mais infinito de ln de i sobre i é divergente. Ou seja, o somatório daquela primeira série ali, ela é divergente, tá? Então, o que nós vamos ter agora? Este resumo aqui, né? Esta análise que a gente fez, junto com aquele resumo anterior, que a gente tinha feito no primeiro exemplo, vai nos inspirar a criar um teorema. Vamos agora dizer qual é. Então, temos aqui um teoreminha, que é inspirado no que a gente viu até agora, que a gente vai chamar de teste da comparação, que ele diz o seguinte. Então, sejam duas séries de soma parcial Sn e Tn, onde Sn vai de P até mais infinito, e esse nosso Sn vai ser somatório de começando em P até n de Ai, e nosso Tn vai ser o somatório de começando em P até n de Pi. Bom, suponho que para todo termo I maior ou igual que P, ou seja, todos os índices aqui I, esse termo aí e esse termo Bi são positivos. Além disso,
suponha que esse AI seja menor ou igual do que BI, certo? Ok. Considerando essas informações, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter duas possibilidades. A primeira, se o somatório de I começando em P até mais infinito de BI é convergente, então o somatório de I começando em P até mais infinito de AI é convergente também, tá? E a segunda é que, se o somatório de I começando em P até mais infinito de AI é divergente, então o somatório de I começando em P até mais infinito de BI é divergente também. Então, esse teorema aqui, ele é inspirado naquelas ideias que nós discutimos nos dois exemplos anteriores, e a demonstração desse teorema segue aquelas ideias. Então, eu sugiro que você pause a videoaula e tente fazer como exercício a demonstração desse teorema. A ideia básica é seguir aquilo que a gente discutiu anteriormente, tá bom? Vamos só aqui discutir a ideia básica do teorema para ficar ainda mais claro. Então, veja, nós temos termos positivos, A e BI. Aqui eu estou considerando que esse I são todos os índices, tá? E, além disso, nós temos que cada termo AI é menor ou igual que cada termo BI. Ok. Bom, aí nós vimos que se eu somar as somas parciais desses termos aí, vão ser menores ou iguais do que as somas parciais dos termos BI. E no final nós vamos ter o somatório de começando em P até mais infinito de AI menor ou igual que o somatório de começando em P até mais infinito de BI, certo? Então, veja, comparando essas duas somas aqui, considerando que esta seja convergente, né, que é o primeiro caso, é onde a soma dos maiores, digamos assim, né, a soma dos termos são maiores é convergente, o que acontece? Vamos supor que esta soma aqui fosse divergente. Vamos supor isso aí. O que nós teríamos? Ora, eu teria uma soma onde todos os termos são positivos, essa soma vai crescendo, e ela seria, vamos supor, né, que ela fosse divergente. O que aconteceria então? Ela, ainda assim, ela seria menor ou igual do que uma outra que converge, ou seja, se ela converge, ela vai para um certo número C, né? Ela vai para um certo número real. Então, teria uma soma que vai para infinito, sendo menor ou igual do que uma soma que vai para um certo número C. O infinito menor do que um certo número C. Isso aqui seria um contrassenso, seria um absurdo aqui. Então, dadas as hipóteses daquele teorema, e considerando essas situações aqui, nós vemos como é razoável que o somatório de começando em P até mais infinito de AI seja convergente, tá? Então, essa é a ideia básica aqui. Claro que isso não é uma demonstração formal, é só a ideia básica, mas se você seguir as ideias que a gente viu lá nas discussões dos exemplos, você pode provar de maneira mais formal este teorema, tá bom? Vamos ver agora a segunda parte do teorema. Vamos agora ver o segundo caso, né? Então, nós temos de novo termos positivos, AI e BI. Aqui eu estou considerando I sendo todos os índices, né, que nós estamos trabalhando. E, além disso, AI é menor ou igual do que BI. Bom, se a gente somar, então, todos os termos que são menores, nós vamos continuar sendo essa soma menor ou igual do que todos os termos que são maiores, né? Ou seja, a soma dos termos menores é menor ou igual do que a soma dos termos maiores. E aí nós vamos ter, comparando algo desse tipo aqui. Somatório de começando em P até mais infinito de AI menor ou igual que o somatório de começando em P até mais infinito de BI. Agora, veja bem. Vamos supor, né, como no caso 2, que esta daqui é divergente, né? Essa soma aqui dos menores termos é divergente. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esta outra soma aqui, que é maior, ela fosse convergente. Bom, se ela fosse convergente, então ela iria para um certo número C, um certo número real C. Aí, veja bem, nós teríamos algo aqui que iria para mais infinito, né? Lembrando que cada termo aí é positivo. Quando eu fizesse isso aqui divergindo, ia divergir para mais infinito. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos algo que é mais infinito, sendo menor ou igual do que algo que é convergente, menor ou igual do que um certo número real C. Ou seja, algo que vai para mais infinito, uma soma que vai para mais infinito, sendo menor ou igual do que um certo número C. De novo, isso é um contrassenso, né? É algo que é um absurdo. Então, veja, novamente nós entendemos de uma maneira intuitiva aqui como é razoável que o somatório de começando em P até mais infinito de BI seja divergente, tá bom? Então, isso daqui é um pouco da ideia também do segundo caso. Novamente, não é uma demonstração formal. É interessante que você pegue lá no segundo exemplo dessa aula, refaça aquilo ali de maneira mais geral e você obtém algo mais formal para demonstrar a segunda parte do teorema. Mas isso aqui dá para a gente a ideia básica do que está acontecendo, tá bom? Vejamos agora um exercício. Então, determine se o somatório de começando em 1 até mais infinito do módulo de seno de I sobre I ao cubo é convergente ou divergente. Bom, nós desejamos saber, né, o que o exercício pede é se essa soma aqui ela é convergente ou divergente. Então tá. Bom, esta soma aqui lembra para a gente alguma outra que seja conhecida? Bom, ela lembra para a gente a soma da série harmônica de ordem 3, que nós sabemos que é dada por somatório de começando em 1 até mais infinito de 1 sobre I ao cubo. Esta soma aqui, ela é convergente, né? Nós sabemos que toda série harmônica de ordem n, n sendo maior do que 1, ela é convergente. Então, ela converge isso daqui. Agora, vamos lá. Ora,
Temos também o quê? Se a gente olhar cada termo desta soma e cada termo desta soma, nós vamos perceber que eles são positivos. Por quê? Ora, considerando o i sendo 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, i são os números naturais aqui, de 1 até mais infinito. Então, tanto esta fração quanto esta serão positivas, já que nessa primeira nós temos uma fração onde o numerador é positivo, já que tem esse módulo, e o denominador também vai ser positivo, porque eu tenho um número positivo i sendo elevado ao cubo, continua sendo positivo. Além disso, essa outra aqui vai ser positivo, por quê? Porque nós temos 1, que já é um número positivo, dividido por i ao cubo. De novo, i é um número positivo, estou elevando ao cubo, vai continuar sendo positivo, então essa fração também vai ser positiva. Resumindo, então, todos os termos desta soma aqui são positivos e todos os termos dessa soma aqui são positivos. Além disso, o que acontece? Bom, o módulo de seno de i é menor ou igual que 1. Por quê? Porque a gente já sabe que não importa o ângulo i, lá dos conhecimentos da trigonometria, nós sabemos que o seno desse ângulo i vai ser um número entre menos 1 e 1. Tirei o módulo disso, então o resultado vai ser algum número que está entre 0 e 1. Então, isso daqui, o módulo de seno de i menor ou igual que 1, se eu pego e multiplico por 1 sobre i ao cubo, lembrando que 1 sobre i ao cubo vai ser positivo, já que cada número i é positivo, então esta desigualdade aqui não altera o sentido, e nós vamos poder escrever módulo de seno de i sobre i ao cubo vai ser menor ou igual do que 1 sobre i ao cubo. Se você não gostou dessa maneira aqui de entender por que cada termo desse aqui é menor ou igual que cada termo desse, você pode também analisar de outra maneira. Ora, nós temos duas frações. O denominador dessas frações são iguais, né? Que é i ao cubo e i ao cubo. O que é que nós temos que fazer para comparar? Comparar os numeradores. Bom, os numeradores aqui nos dizem o quê? O módulo de seno de i, nós já sabemos que é um número entre 0 e 1, né? Já que está em módulo. E seno de i seria de menos 1 a 1. Tirei o módulo, vai de 0 a 1. Ora, 0 a 1 é um número que é menor ou igual que 1, certo? Então, comparando as duas frações, já que os denominadores são iguais e os numeradores nós concluímos que esta é menor ou igual que esta, então a conclusão que a gente chega é justamente essa, que essa fração é menor ou igual do que essa. Bom, então juntando isso aqui tudo, o que é que a gente obtém? Ora, pelo teste da comparação, usando na verdade o caso 1 do teste da comparação, o que é que a gente vai concluir? Que o somatório de i começando em 1 até mais infinito do módulo de seno de i sobre i ao cubo é convergente. Aqui vale a pena a gente poder destacar o seguinte, veja, no teste da comparação, a essência é, você pega a soma que foi dada e tenta usar alguma outra que você já conheça e que lembre essa, certo? Só que não pode ser qualquer outra, porque essa outra que você pega tem que ser com termos positivos. Além disso, no caso, se eu quero comparar, fazer a comparação, essa que eu estou pegando, que tem termos positivos, se ela for maior do que a que eu tenho originalmente, então só vai me adiantar se essa, que é maior, convergir, porque assim eu posso concluir que aquela primeira converge, né? Dadas as outras hipóteses do teorema, claro. Porque, veja, se eu pegasse uma outra que era maior, mas que divergisse, a gente já viu que não poderia dizer nada. Então, veja, além de você ter essa ideia de ter uma certa coleção, digamos assim, de somas que você já conhece que convergem ou não, você tem que analisar qual delas vai servir para o teorema, tá? Porque se não atender a alguma das hipóteses do teorema, você não pode usar, tá bom? Então, tem que ter cuidado com essa questão aqui no teste da comparação, certo? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. E, por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.